gente vai, a partir de agora, começar esse pós-jogo, né? De Cruzeiro 1, Atlético Mineiro também 1. E eu quero começar a discutir com vocês os sentimentos, né? Diante de uma partida que aconteceu... Ô, Valu. Oi, diga lá, ô Samuel. Pois é, a arbitragem vai saindo agora aqui da arena e a gente vai descer lá para aquela repercussão desse empate. E eu já quero dizer aqui, viu, a atuação fraca do Cruzeiro, tá? Depois, com 10 ali, a gente leva um ponto, né? Mas a atuação bem fraca do Cruzeiro. Fraquíssima, eu diria, para endossar aí o que disse o Samuel. Mas a gente quer ouvir, principalmente agora, nesse início de pós-jogo, a análise, né? De vocês, comentaristas aqui, Rafa, Fabrício, deste empate por 1-1 contra o Atlético Mineiro. Um Cruzeiro apático e imaturo, Valu, e por isso não mereceu sorte melhor hoje. E assim, com todo respeito ao adversário, acho que se fosse um time tecnicamente um pouco melhor do outro lado ou com um pouco mais de confiança, teria vencido e vencido até com certa tranquilidade, já abrindo o placar no primeiro tempo, porque o Cruzeiro fez uma partida realmente muito aquém das minhas expectativas. Depois de 10 dias de preparo, de descanso, de recuperação dos atletas, o Cruzeiro fez um primeiro tempo de uma rotação muito abaixo do seu adversário, um Atlético Mineiro com muitos desfalques, uma linha de zaga que ainda não tinha jogado junta, tamanha a quantidade de desfalques que o Atlético Mineiro tinha para essa partida, atacantes que vivem fase técnica e até de confiança muito abaixo do que já apresentaram em outros momentos na sua carreira, vem errando muito em tomadas de decisão, acompanhamos isso ao longo dos últimos jogos e também hoje, e por isso o Atlético Mineiro não conseguiu converter a sua superioridade de rotação, de intensidade em oportunidades claras de gols e gols ali no primeiro tempo. Um primeiro tempo realmente apático, muito aquém do Cruzeiro e para mim muito decepcionante, porque esperava a nível de rotação e de intensidade um time muito diferente do que eu vi hoje. E aí no segundo tempo, Valu, o Gabriel Menino nos dá um presente, né? E o Caio Jorge fazendo aquilo que ele faz de melhor, está atento no jogo, né? Prestar atenção no campo e bola, consegue recuperar ali num passe ruim do Gabriel Menino, servir o Matheus Pereira para fazer o seu primeiro gol no clássico. Se eu não estiver enganada, o Matheus Pereira ainda não havia marcado diante do Atlético Mineiro. E aí o William devolve a gentileza ao Atlético Mineiro praticamente na saída de bola, falha ali, né? Eu vi a imagem algumas vezes, não acho que foi escanteio também, mas a gente não pode ignorar o fato de que o William estava com uma bola dominada e ali é fazer o simples. Você acabou de marcar um gol no seu adversário, é um adversário que perdeu os últimos jogos na Arena MRV para o Cruzeiro, vem de uma sequência ruim de resultados negativos para com o Cruzeiro, o torcedor ia ficar nervoso, né? Começa a ficar tenso com o próprio time, mas o Cruzeiro não deu a oportunidade de jogar essa pressão para o lado do Atlético Mineiro. O William aborda muito mal o lance, de fato não foi escanteio, isso é um erro da arbitragem, mas também é preciso dizer aqui, o Cruzeiro não pode se desconectar da partida da forma que fez ali, porque a arbitragem errou, porque a arbitragem brasileira ela vai errar em todos os jogos e nós já sabíamos que esse árbitro que veio apitar aqui hoje é um árbitro muito fraco, de muitos erros. Valu avisou a semana inteira, então não era novidade. O Cruzeiro precisa, se ele marcou o escanteio, se concentrar para marcar, para não deixar o atleta subir sozinho. E aí, na minha opinião, o Léo Aragão fez o que pôde, até subiu ali, mas a bola acabou indo realmente muito alto, muito certinho para entrar. E aí uma situação absolutamente imatura do Caio Jorge, que é um cara muito importante para esse time do Cruzeiro, foi fundamental para que a gente abrisse o placar hoje na Arena MRV, mas não pode fazer o que ele fez. E aí, independente do torcedor gostar ou não, da falta de critério do árbitro no primeiro tempo com relação aos cartões amarelos, ali é um lance em que, obviamente, ele seria punido pelo cartão. Tem muita câmera no estádio, né? Tem VAR, realmente inadmissível o Caio Jorge prejudicar o Cruzeiro como fez. Ele não pode, num intervalo de 5 minutos, nos dar um gol, sendo assim, o que ele tem sido ao longo da temporada, e 5 minutos depois ter um lance assim, absolutamente imaturo. Deu para ver que ao longo do primeiro tempo ele estava ali conversando muito com o adversário, aquela catimba, aquela provocação. Sinceramente,
para mim, tanto faz se vai provocar o adversário ou não. Mas tem que ter cabeça, tem que ter maturidade para jogar o jogo. E ali, para mim, ele absolutamente imaturo, prejudica o Cruzeiro, que já não tinha intensidade, que já não estava na mesma rotação do Atlético Mineiro no 11 contra 11. E aí, no 11 contra 10, fica muito mais difícil, né? O Matheus Pereira, para mim, era a nossa válvula de escape criativa no jogo. O Jardim saca o Matheus Pereira. Ao longo da temporada foram várias partidas que esse time fez com um jogador a mais, que não conseguiu marcar gols quando estava com um jogador a mais, que não conseguiu vencer, inclusive chegou a perder com o jogador a mais para o Botafogo recentemente. Então hoje nós vimos o Atlético Mineiro apresentar as mesmas deficiências que vem apresentando pré e pós Sampaoli, e eu lamento muito que o Cruzeiro entrou com uma postura tão apática no primeiro tempo, tão distante daquilo que foram os melhores momentos dessa equipe com o Leonardo Jardim, porque as fragilidades do Atlético Mineiro estavam expostas. Foi um time que lutou muito, que entrou com a intensidade, que entrou com a rotação correta que o clássico demanda. Mas ainda assim a gente viu todas as fragilidades expostas e o Cruzeiro, lamentavelmente, se colocou numa situação em que era quase impossível vencer o jogo. Fez muita força, mas muita força mesmo para perder hoje, e acabou não perdendo, na minha opinião, não por méritos nossos, por deméritos do adversário, que não